Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the rich uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs. Pois é, pessoal, há 30 anos, esse senhor Benjamin Netanyahu mente sobre o Irã produzir bomba atômica e sempre em discursos oficiais, na ONU. A CNN americana fez um compilado aí mostrando que ele vem mentindo há 30 anos e ele sempre dizendo: o Irã está perto de produzir a bomba atômica. 30 anos e não produziu. O Irã assinou o tratado, a Agência Internacional de Armas ia lá fiscalizar, e ele, que tem a bomba atômica, não nega nem assume e não deixa fiscalizar. Era para, na negociação, o Irã também exigir: a gente entre em negociação, mas que a agência também vá fiscalizar as armas que os Estados Unidos têm, que arrisca o mundo. Não é só a bomba atômica na mão do Irã que arrisca o mundo, não. O único que usou bomba atômica para matar pessoas foi os Estados Unidos com o Japão. Todo mundo se lembra disso, né? E é quem está sempre fazendo guerra, quem está sempre matando, é quem está sempre incitando. Ele e o Trump. E o Trump, desde o primeiro mandato, que já matou o Soleimani, que era comandante general do Irã, e o Irã é sempre atacado e é sempre acusado de terrorismo. Qualquer ataque neles, um ataquezinho, se cair um traque, é terrorismo, a mídia internacional faz meio mundo de matéria. Caiu a fachada de um prédio, meu Deus, o mundo se acabando. Os Estados Unidos e o Israel vai lá, detona bairros inteiros com bomba. Não, aí é em defesa da democracia, como se lá tivesse democracia. Esse senhor, e tem matérias de jornal, que o antecessor dele também, em 1989, já falava: o Irã está perto de produzir a bomba atômica. É tudo pretexto para atacar, como usar o pretexto das armas químicas para atacar o Iraque. Ou seja, é o sionismo que manda no Estado que era para ser de Israel, mas é o Estado judeu da ONU. Foi a ONU que fez, já tomou aquele território, fez um acordo para fazer 2 estados, não cumpriu. Ele pode ter exército, o palestino não. Ele pode ter armas, os palestinos não. Ele tem um país, os palestinos não. Eles têm dinheiro, os palestinos não. Morrendo de fome há mais de 70 anos. Eles controlando a água, controlando os assentamentos. Não pode ter polícia. A maioridade na Palestina é de 16 anos. Para eles é de 18 anos. E se diz povo de Deus. Se você for criticar, não, é antissemitismo. Atacar os palestinos também é antissemitismo, porque são descendentes de Abraão da mesma forma. É mais fácil judeus ser descendente de Cã, porque tomaram ali Canaã e Abraão veio de lá e eles podem ter mudado a história, e os palestinos ser realmente de Sem, seus semitas originais. E esse estado aí não é o mesmo Israel da Bíblia, são os sionistas da Europa que se uniram com apoio da ONU, Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido, e fizeram esse estado aí que já foi de muitos donos. É um lugar que só matou profetas, Jerusalém só matou profetas e matou o maior de todos, que é Jesus. Você vê pela cara dele, que ele quer guerra, ele não quer negociação. Se ele tivesse certo, o que é que ele faria? Negociação, negociação, negociação. Por quê? É injustificado o que o Hamas fez, mas não começou naquele ataque do Hamas. O Hamas fez porque a única forma que eles têm é nesses atentados, porque eles é quem tem o exército, eles é que tem bilhões que recebe das potências para investir em armas, em domo de ferro, nisso, naquilo. É a única forma que eles têm. Os Estados Unidos matou quase 100 mil na Palestina, não é chamado terrorista. O Hamas veio e matou 1000, é os terroristas. Ou seja, é o marketing da mídia sionista que comanda o jornalismo no Ocidente, porque tem poder, porque se mistura com o cristianismo, se mistura com um monte de sede de poder dos Estados Unidos e vai controlando a mídia. É assim que se pega na mentira. Esse compilado aí mostra que ele mente. Você vê pelo olhar dele que ele mente. E ele
fez essas guerras para permanecer no poder, porque poderia estar até preso. Estava tendo movimentos antes do Hamas atacar em setembro, há 2 anos atrás, e ele acusado de corrupção e de um monte de coisa. E para ter apoio do gabinete dele lá, que é só sionistas, cabalistas, pessoas que só pensam em poder, ele inventou essas guerras aí, uma atrás da outra, matando pessoas, atacando soberania de países, invadindo território no Líbano, território na Síria e se fazendo de vítima, como agora está sendo atacado, dizendo que o Irã está desrespeitando a lei. Quando ele ataca, é na lei. E outra coisa, inventando esse negócio de bomba atômica, querendo atacar a usina nuclear, podendo ter vazamento radioativo para depois dizer, não, foi a usina que vazou. Não, é uma bomba, ela não vai fazer que nem uma broca, descer e só explodir lá embaixo, não. Ela já vai explodindo tudo, é claro que vai vazar radiação e vai matar mais pessoas, mas ele não está nem aí. Você vê que ele tem um olhar que ele não está nem aí, é como se ele estivesse pensando no poder, ele se sentisse um grande querubim. Se você vê a história de Israel, já começou numa mentira, né? Quando Jacó se fez passar pelo irmão e enganou o pai, Isaac, mentindo com a ajuda da mãe. Depois, Sara tentou enganar Deus, colocando a concubina, né, Agar, para ter um filho com o marido. Deus não gostou disso, que foi essa divisão toda aí entre ismaelitas e israelitas. Ou seja, o Estado de Israel é sempre assim. Davi, depois a divisão dos reinos, era 12 tribos e dividiu. Aquele lugar é sempre assim, é a busca do poder eterno e colocando o mundo em risco o tempo todo. E fica pessoas desinformadas se rolando na bandeira de Israel sem saber nem o que significa bandeira, nem o que é judaísmo, nem o que é cristianismo. Inclusive tem até uma matéria aí, ó, que você vê no Valor Econômico, questionando o que aconteceria caso Israel e Estados Unidos atacasse a usina nuclear. A agência internacional que fiscaliza diz que não tem arma, não sabe de arma no Irã. A própria agência dos Unidos disse que não sabe nada disso, mas o Trump, porque quer sustentar a mentira, questiona a própria agência dos Estados Unidos, dizendo que eles estão equivocados. Ele é que está lá, não consegue nem caminhar por uma montanha dessa, ele sabe. Já a agência que disse que não tem armas, ele quer teimar, porque é a sede por morte, é a sede de poder. Ele e o Netanyahu têm signos de morte, eles querem proporcionar mortes. Você vê a crueldade que eles fizeram com os generais, decapitando até cientistas que não tem nada a ver com militarismo, que estão lá, mesmo que eles estivessem trabalhando no enriquecimento de urânio. A agência já disse que eles só estão produzindo a 60%, que está muito longe de fazer uma bomba, mas eles querem criar uma mentira o tempo inteiro. E aí tem gente que diz, o povo do Irã que aguenta, ninguém mandou escolher os Ayatollah. Primeiro que não foi escolha, foi um golpe que teve e os Ayatollah tomaram o poder. Mas se os iranianos são responsáveis pelos erros do seu governo, os judeus também, que estão aí clamando, dizendo, não tem nada a ver, são responsáveis por ter eleito esse gabinete de guerra e ter eleito o Benjamin Netanyahu, que não era nem para voltar mais ao poder. Ele estava sendo investigado por corrupção e deu uma volta por cima aí, justamente prometendo a esse gabinete obscuro ligado ao mal de fazer essas guerras aí, porque eles querem poder. E a religião nunca previu um Estado palestino. No Talmud, na Midrash, sempre diz que o Estado judeu seria recriado, templo refeito e tudo mais, com a volta do Messias. Quem lê sabe disso. Essa ideia aí de tomar território dos palestinos, eles queriam aquela terra, eles podiam fazer em qualquer outro lugar que eles estavam na Europa. Mas de que ler aquilo ali é para usar religião, porque é mais fácil de manipular, e foi uma ideia dos sionistas. Inclusive enganaram aí Stalin, né? Dizendo que iam ser socialistas e tal, que iam ajudar a criar o Estado judeu, e enganaram. Depois Stalin virou de lado, mas descobriu tardiamente e já tinha apoiado a criação desse Estado aí, que é um perigo para aquela região. E eu vejo aí uns YouTubes aí, inclusive aí uns que se diz pastor, que é arqueólogo, isso aquilo, defendendo o Estado, dizendo, se Israel se desarmar, ele vai ser dizimado, mas ele armado não, é só para garantir a democracia. A gente está vendo que a realidade é diferente. Ele é quem está atacando, é quem está matando, é quem tem o poder. Teve o ataque do Hamas, volto a dizer, há 70 anos eles massacram os palestinos, tomaram o Golã e atacam os vizinhos. Eles é quem tem arma, é quem tem 5 bilhões do direto enviado dos Estados Unidos para fazer arma, tomou de ferro e se acham todo poderoso. Eles é que são um risco.
E aí inventa mentira. A mesma coisa aqui dos que defendem armas, bolsonaristas. Não, a arma é para se defender, é para defesa pessoal. Mas se você fala, ele atira, ele mata, e aumentou o número de homicídios depois do aumento de armas. É um estudo da Polícia de São Paulo. Ou seja, a extrema-direita no mundo inteiro é assim, sempre usa a seu favor as mentiras. O abuso de poder, a brutalidade e a culpa, quando dá errado, é sempre dos outros.